Boa noite, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia, Encontro Marcado, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, de 18h30 às 19h30, pela rede Bom Demais. Programa agora da última semana de 2021, muitos temas palpitantes. Vamos tratar, como sempre, da atualização da pandemia e atualização da vacinação. Vamos falar da variante da Omicron e a explosão de casos no mundo. Vamos falar ainda da polêmica de vacinação de crianças, exigências descabidas pelo Ministério da Saúde e a reação dos estados, do CONAS e das prefeituras. Não poderíamos deixar de falar do surto da influenza, principalmente do H3N2. Falar da calamidade das enchentes lá na Bahia, das férias do presidente Bolsonaro, ou férias grandes essa do Bolsonaro. Ainda falar da economia, a perspectiva para 2021, crescimento, empregos, inflação, e do futebol. Tem essa dança dos treinadores, inclusive com a saída do Cuca aí, do Atlético, e a negociação com o Jesus, que ia para o Flamengo e pode acabar no Atlético. Vamos ver se até o final do programa nós damos essa notícia aqui em primeira mão, Zé Maria, para os nossos ouvintes. Zé Maria, tudo bem? Tudo bem, doutor Arruda. Boa tarde aí, boa noite aí aos nossos espectadores, e esperando que todos tenham passado um Natal com harmonia, com paz, com tranquilidade, né, e com segurança. E estamos aqui no último programa do mês, o programa de 2021, né? Esse ano aí muito conturbado, um ano com muitas ocorrências. Um ano ainda dominado aí pela pandemia, né? E vamos torcer e esperar para que tenhamos aí um 2022 mais tranquilo. Vamos torcer. Bom, a professora Núbia já está aqui assistindo o programa, dando boa noite para a professora Núbia. Lembrando que os internautas, que os ouvintes que estão no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e outras redes, e também no site, podem comentar, curtir, compartilhar, encaminhar sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem de final de ano também. Bom, vamos dar aqui os últimos números da Covid-19, números atualizados pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, que é o CONAS. Como sempre, o CONAS às 18 horas dá os seus números, e os números de hoje são os seguintes. Total de óbitos confirmados no último período, 171. 171 óbitos confirmados no último período de 24 horas, elevando o total de óbitos para 618.705. Então, tem um crescimento desse número de óbitos, e aqui tem uma observação que nem todos os estados conseguiram encaminhar seus dados. Em termos de casos confirmados, nós tivemos 8.450, o que é um aumento também. 8.450, nós estamos tendo um número menor de casos confirmados, elevando o total de casos para 22.274.706. Estes são os números do Conselho Nacional, do seu portal nacional Covid-19, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Doutor Zé Maria, e esses números de hoje? Olha, os números, eles estão em queda, né? Apesar de hoje, né, ter apresentado uma ligeira alta, mas às terças-feiras, geralmente, sempre, os números são um pouco mais elevados, porque eles apontam aí, eles somam aí dados aí que chegaram no final de semana. Agora esses números não podem mascarar o fato de que essa nova variante, ela é Omicron, ela está, nós vamos falar sobre isso, ela tem um poder de proliferação muito mais forte, né? E essa onda, o risco que se corre, que nós temos que estar atentos, é que essa onda de contaminações que está sendo acometendo as populações do resto do mundo, né? Ela chega aqui ao Brasil. Mas nós estamos com a média, talvez, a média semanal dos últimos 7 dias fique abaixo de 100 óbitos, né? O que é muito bom. E o número de casos em torno de 6 mil, né? Mas o que quer dizer, apesar disso tudo, dos números sejam números assim
positivos, né, vamos chamar assim, comparando-se com, considerando que há uma curva realmente de queda acentuada e contínua, né, mas temos que ficar atentos, né, porque pode chegar ao Brasil, isso é muito provável, né, que esse surto de contaminações e de óbitos que está afetando outras regiões do mundo chegue aqui ao Brasil. Exatamente, Gabriel. Vamos já comentar, a professora Olho está perguntando a influenza na mídia, porque nós vamos dar os últimos números também do H3N2 e da influenza no Brasil. Óbitos constatados em vários estados já, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, número de casos aumentando, aqui em Fortaleza também, com um depoimento do presidente da Unimed, assustado com a quantidade de pacientes com sintomas gripais nos últimos dias, e nós temos observado isso nos consultórios, nas clínicas e nas UPAs, a grande quantidade de pacientes, e consequentemente vão ser mais testados, nós vamos ter mais casos também do H1, da Covid-19 confirmados. Não tenho dúvida que nós vamos ter, porque nós vamos falar um pouquinho, os sintomas são muito parecidos e existe necessidade realmente de você fazer esse diagnóstico diferencial. Mas vamos dar aqui outros números da Covid, esses números do CONAS, nós temos também os números em termos de Brasil. Ontem, os dados divulgados pelo Conselho, pelo consórcio dos veículos de imprensa, sem ter São Paulo e Tocantins, que não divulgou, e São Paulo é importante, São Paulo, inclusive, já há vários dias não divulga seus dados, vamos ver se hoje à noite, lá para as 20 horas, São Paulo divulga os dados, para ver exatamente esse crescimento. Mas nós observamos também com relação às vacinas. Com relação às vacinas, nós temos o seguinte percentual. Em termos de primeira dose no Brasil, 75% da população vacinada com primeira dose. Com as duas doses, vacina única, na casa de 66%. E na casa aí de 11% total de pessoas vacinadas com a terceira dose. Isso não tem subido tanto nos últimos dias. Tem uma diminuição do número de vacinados e também uma diminuição do número de pacientes de registro dos estados. Quer dizer, a preocupação é que nós estamos num voo sem instrumento, nós estamos num voo às cegas, porque os estados não estão conseguindo cadastrar os seus números, não estão conseguindo registrar os seus casos, e esses números são diferentes. Nós podemos ter uma surpresa quando o sistema começar a contabilizar realmente o total de casos. Eu estou aqui com o mapa da média móvel de casos. Ontem, dia 27, a média móvel de óbitos era 96. Em dia 26 era 92. E ontem, 96, sem São Paulo, que há vários dias não divulga o número de óbitos. São Paulo representa um torno de 22%, né, da população. E, então, proporcionalmente, ou seja, eu acho que pelo menos só São Paulo, né, já deve aí majorar esses números, né, alguma coisa, né? Agora... Hoje 171, né, que foge exatamente da média dos últimos dias. Então, com relação à Covid, é isso. Covid no mundo assustando, porque tem exatamente o grande número de casos, né, do registro da Covid. Pela primeira vez no mundo, foi registrado mais de 1 milhão de casos de Covid em 24 horas. Esse aumento do número de casos não é proporcional, claro, ao número de óbitos. Tem um número de óbitos que não está acompanhando o número de casos, mas está assustando pela quantidade de casos confirmados no mundo, mais de 1 milhão em 24 horas. Daí, alguns países estão modificando as suas condutas, voltando para a restrição, implantando lockdown, fazendo maiores exigências, tanto nos Estados Unidos, como na Europa como um todo, como em outros países de outros continentes também. Então, a preocupação fica esse alerta, porque apesar do número de óbitos não acompanhar na mesma proporção, mas se os casos crescem muito, isso no fim começa a puxar também o número de óbitos, porque quanto mais casos,
vai precisar de um número maior de casos para ter um quantitativo também maior de óbitos. Então, tem expectativa, então a preocupação é essa. Aqui no Ceará tem uma decisão em termos de governo, né, porque o governador Camilo Santana está se posicionando contra realmente os grandes eventos, já tinha dito isso, tanto no Réveillon como as festas de carnaval, tanto por causa da variante da Covid, como também da gripe. Então aí fica esse alerta, muitas pessoas não tiveram o mesmo cuidado no Natal, e nós estamos sentindo esse aumento do número de casos de pessoas com sintomas gripais, e não tem dúvida que esse aumento foi exatamente da semana passada, do Natal, e a preocupação fica agora na primeira, segunda semana de janeiro, depois do Réveillon, como é que nós vamos estar em termos de número de casos, Zé Maria? Olha, é assustador a explosão de casos no mundo, né? Então, ontem, parece-me que, quer dizer, se há dificuldade em se computar os dados no Brasil, você imagina no mundo inteiro, né? Mas, pelo menos, as contagens dos países, das empresas e das entidades que fazem esse acompanhamento, né? Ontem foram mais de 1.400.000 casos no mundo, né? Eu estou vendo aqui, estou aqui assustado, ontem, não sei se esse dado está, só nos Estados Unidos foram mais de 500 mil. Verdade. A França, bateu o recorde de 179 mil. E, felizmente, o número de óbitos não está subindo nessa mesma proporção, mas da contaminação até o avanço da doença e chegar ao óbito, há uma média aí de 2 a 4 semanas. Então, certamente nós vamos ter uma explosão. Tenho certeza que não nessa mesma proporção, mas vamos ter um aumento substancial de mortes sendo registradas nas próximas semanas, né? Isso quer dizer, isso é um sinal de quê? Duas coisas. O vírus tem um poder de mutação muito alto e ele está se fortificando no sentido de tornar-se mais veloz a sua contaminação. E as vacinas, né, não têm o poder todo, não acompanham, né? O poder de imunização das vacinas, ele não é tão amplo assim, porque grande parte dessas pessoas já está vacinada. Então, isso é que é muito preocupante, né? Então, é importante, eu não vi nenhuma estatística nesse sentido, mas parece-me que quem tem a terceira dose já está mais protegido do que quem tem só duas. Quem tem só duas está muito mais do que quem tem só uma. Então, só uma coisa a fazer, são os laboratórios aperfeiçoarem as vacinas, atualizando-as para que ofereçam uma proteção a essas novas cepas que estão sendo geradas e os países, né, ampliarem também a aplicação das vacinas, com terceira dose, com quarta dose, e infelizmente é a arma que nós temos no momento, né? Também, você sabe disso, já está em fase de registro de remédios, drogas, né, que combatem a doença, né? Mas tudo isso são medidas aí, são ferramentas a médio prazo, e nós estamos com um inimigo hoje na nossa porta. Nós estamos aqui com vários problemas conjuntos, né? O problema agora dessa não pandemia, mas epidemia de gripe. Nós estamos já consolidados com a epidemia de gripe, esses sintomas gripais são os mesmos sintomas da Covid, com pouquíssimas diferenças. Eu citei no início aqui, vou dar a manchete, só aqui, já que nós estamos em Fortaleza, aqui no Ceará, só a Unimed Fortaleza teve um aumento de 543% de pacientes com sintomas gripais. 543 pacientes. Eu vou citar o número aqui. A Unimed estava atendendo na casa de 60 pacientes com sintomas gripais, e isso passou para 386 no dia de ontem. Quer dizer, passou de 60 a ponto de... A Unimed estava com 2 médicos para atender pacientes com sintomas gripais, que eram pacientes suspeitos da Covid, e teve que colocar a partir de hoje 10 médicos para poder atender.
né? E eu estou citando apenas um hospital. Os hospitais privados estão todos assim. As unidades de atendimento estão todas assim. Os consultórios também particulares, as UPAs do interior. Então, nós estamos, não tem menor dúvida, nós estamos vivendo uma epidemia de gripe, muitos casos aí do H3N2, tá certo? Que não foi contemplado nas vacinas. A vacinação foi muito baixa, a vacinação para gripe o ano passado e esse ano foi muito abaixo da expectativa, tanto que os municípios e os estados estão utilizando as vacinas remanescentes da campanha de vacinação da gripe, estão aplicando até conjuntamente com a vacina da Covid. E com relação à terceira dose, já em Israel, a partir de hoje, está sendo já feito um estudo para antecipar para uma quarta dose. E na Itália, para que a terceira dose seja feita agora com 3 meses. E não com os 6, depois 5, depois 4, agora ser com 3 meses. Ou seja, a terceira dose ser administrada com 3 meses e agora uma quarta dose com 2 meses da terceira dose. E é por aí mesmo, é o que você está dizendo. É os laboratórios começarem a fabricar vacina, porque como o vírus está mutando muito, quantas mutações ele já sofreu, e agora tem essa Omicron, então essa vacina tem que ser atualizada. Essa vacina tem que ser atualizada, então, consequentemente, as pessoas vão ter que tomar dose de reforço. E com relação às vacinas, né, nós vamos falar um pouquinho mais da gripe daqui a pouco, tem toda a polêmica com relação à vacinação das crianças, né? Sim. Uma polêmica que deveria até nem existir, porque existem já dezenas e dezenas de países importantes que têm sua saúde bem desenvolvida, que têm sua vigilância bem desenvolvida, que já estão vacinando grande número de crianças. Já está se pensando, inclusive, em vacinar crianças abaixo de 4 anos, porque nos Estados Unidos constatou que as crianças que estão sendo internadas pela Omicron são crianças abaixo de 4 anos, crianças que não estão sendo vacinadas ainda. Tem uma quantidade menor de crianças internadas, as crianças já vacinadas. Zé Maria, essa polêmica ainda persiste com relação à vacinação das crianças. Semana passada nós falamos a respeito da posição da Anvisa, da posição do Ministério da Saúde, de lançar essa consulta pública. E hoje continua a mesma coisa. O que avançou foi os estados se rebelando, os municípios se rebelando, e uma notícia agora de última hora também, que o estado de São Paulo disse que vai vacinar por cima de pau e por cima de pedra, agora no começo de janeiro, tá certo? As crianças, independente de autorização ou não do Ministério da Saúde. Zé Maria. Não, já são, acho que mais da metade dos estados, dos secretários de saúde dos diversos estados já se pronunciaram nesse mesmo sentido, né? De que vão empreender a vacinação das crianças, né, sem a necessidade sem exigência de prescrição médica, né, que realmente é uma decisão, aquela coisa, parece que a pessoa quer dificultar, né? Então, cria lá algo para dificultar a vacinação, porque não existe prescrição médica para vacina, né? Vacina não é droga, não é remédio, né? Vacina é preventivo, né? E outra coisa, mas a criança pode ter alguma má disposição, algum fator que é prejudicial, né? Olha, quando qualquer adulto vai se vacinar contra a Covid, quem está aplicando a vacina, seja um técnico de enfermagem, algum outro profissional, ele submete a pessoa, comigo foi assim, há um questionário, né? O senhor teve febre nos últimos dias? O senhor já tomou vacina? Tem lá umas 3 ou 4 perguntinhas básicas, né? É só fazer as mesmas perguntas. A criança, o responsável pela criança, né? Se ali foi identificado algum fator que não recomende tomar vacina naquele dia, pronto, não vai tomar, vai se reagendar, né? Então, não tem sentido nenhum isso. Outra coisa, o que eu ouvi daquelas pessoas que são
reticentes, né, em relação à vacinação das crianças, né, é de que eu vi isso diretamente da doutora Mayra Pinheiro, que eu estive com ela essa semana. Porque os testes da Pfizer, né, só realizaram 1.500 testagens em crianças. 1.500 testagens é um número muito pequeno, é uma amostra muito pequena, né, para se ter uma conclusão. Outra coisa, que há nos relatórios, né, de diversos estudos, inclusive a observância, existe ocorrências de miocardite e periocardite nas pessoas testadas. Olha, isso ocorreu com os adultos também. Em relação à quantidade, o número de pessoas que foram submetidas aos testes, eu não tenho como avaliar se foi um número adequado ou não, né? O que eu posso avaliar é que essa mesma testagem da Pfizer, ela foi submetida a diversas agências reguladoras que aprovaram. Então, por que só o Brasil, né, colocaria em dúvida, né, a eficácia dos testes, né? Outra coisa que eu vi também é que aquele mesmo argumento, né? As crianças, elas são muito pouco acometidas da Covid, o índice é muito pequeno, não tem sentido submeter as crianças ao risco de uma vacinação, de uma vacina ainda experimental, né, se elas não sofrem tanto risco, né? Que imunizar as crianças para proteger os adultos de serem contaminados, né, não é justo, né? Também acho que são argumentos infundados, né? Os benefícios da vacinação, tanto para a população das crianças como para a população em geral, são muito maiores que essas eventuais intercorrências que podem ocorrer em qualquer faixa etária da população, não só as crianças. Eu lamento muito que uma pessoa, você citou o nome da doutora Mayra Pinheiro, tem essa posição. Olha, eu vou te citar aqui os 15 países. Primeiro, nada que ela falou, eu digo aqui de cátedra, pouca coisa que ela falou em termos de dados é real. Infelizmente, o Ministério da Saúde dá dados que são totalmente irreais. Mas eu vou só citar aqui um exemplo. Olha, são 15 países que vacinam já há algum tempo as crianças. 15 países. Certo? São 15 países. Vou citar aqui. Estados Unidos. Os Estados Unidos vai vacinar a população, o governo americano, as autoridades sanitárias americanas vão vacinar as crianças americanas numa pesquisa. Primeiro que a vacina não é experimental. Essa vacina ela tem aprovação da Anvisa definitiva. Não existe vacina da Pfizer experimental. Essa vacina não é experimental. Primeira coisa que não é verdade. Certo? Primeira coisa. Então, os Estados Unidos está vacinando as crianças. A Argentina vacinando as crianças. Canadá vacinando as crianças. Chile há várias semanas vacinando as crianças. Tá certo? Cuba vacinando as crianças. Na Europa, a Alemanha vacinando as crianças. Áustria vacinando as crianças. Dinamarca vacinando as crianças. Espanha, Itália, França, Portugal, Grécia, Hungria estão vacinando as crianças. Além da China e Israel. Olha, não é possível. Eu citei aqui países de primeiro mundo. Países de primeiro mundo que estão vacinando e correndo para vacinar suas crianças. Como é que se tem um argumento aqui no Brasil? Por isso que eu dei uma entrevista, teve uma repercussão, sabe, inclusive aqui, e eu confirmo aqui no nosso programa, não tenho medo de dizer isso, não disse o 247, disse para a Folha que ligou para mim, Folha de São Paulo, disse aqui para o Jornal O Povo e confirmo, é uma atitude criminosa do ministro da Saúde, a declaração dele, semana passada, já no fim da semana, na quinta ou na sexta-feira, que não tinha número de óbitos para ter urgência em vacinar crianças. Basta que tivesse primeiro vacinar crianças. Não é pelo número de óbitos, é para você realmente não ter óbitos, por isso você vacina criança. Você vacina contra a poliomielite, que foi erradicada, não tivemos mais casos. Você vacina contra sarampo, você vacina contra varicela, você vacina contra hepatite, você vacina contra tuberculose.
tá certo? Catapora, que não gera, raro óbito catapora. Todas essas doenças preveníveis por vacina, eu disse isso na minha entrevista, doença prevenível por vacina, todas elas tiveram um número menor de óbitos do que a Covid. A Covid teve um número maior de óbitos do que as doenças preveníveis por vacina, todas elas juntas. Se for somar quem morreu dessas doenças que eu citei e outras mais, que estão no calendário vacinal das crianças, morreu mais crianças de Covid do que a soma dessas crianças. Não é você colocar mortalidade infantil, criança que morreu por câncer, criança que morreu por acidente, criança que morreu por alguma cardiopatia, por alguma coisa, não. Se você tem que comparar laranja com laranja, maçã com maçã, você não vai comparar banana com abacaxi. Você tem que ver o que é a Covid, é uma doença infecciosa. Tem vacina? Tem. Quais são as outras doenças infecciosas que tem vacina? Essa. Quantas crianças morreram dessas doenças no ano passado? 100 e tantos. Quantos morreram com Covid? Mais de 3 vezes. Então, morreu muito mais criança com Covid do que todas as doenças que são prevenidas por vacina. Então, esse aqui é o dado para dizer. E outra coisa, crianças podem morrer, crianças transmitem sim. Agora mesmo nós estamos vendo. Por que nós estamos tendo esse surto grande de gripe? Porque as crianças passaram para os adultos passaram para outros, passaram para as crianças, foram passando. E aí está a mesma coisa, a disseminação dos casos de gripe, né? Os casos de gripe. Então, não existe fundamento. Estados Unidos não vai vacinar ninguém por uma vacina experimental, o Canadá muito menos, a Alemanha muito menos, a Dinamarca muito menos, a Itália muito menos, França, esses países não iriam vacinar as suas crianças de fase experimental. Então, eu digo que é criminoso, tanto que o Ministério ontem já está agora querendo corrigir, dizendo que vai começar a vacinação em janeiro, mas quer esperar aquele absurdo de você colocar em consulta pública uma vacina e o absurdo de pedir uma receita médica. Tu já pensou, precisa receita médica para mandar a criança vacinar de sarampo? A criança vacina de sarampo, porque a vacina de sarampo é aprovada na Anvisa e está no calendário vacinal. Na hora que a vacina é colocada dessa forma, não tem que precisar testado, não. E outra coisa, nós íamos ter uma apartheid. As crianças que têm plano de saúde, que seus pais têm plano de saúde, que têm seus médicos particulares, que até por telefone conseguem receita, conseguem pelo WhatsApp, é uma coisa. Agora mesmo nesse caso de gripe, vê as crianças que estão na fila das UPAs aguardando, aquelas que não conseguiram consulta no posto de saúde, nem para consultar um H3N2 grave, né? Sintomas com febre, com tosse, às vezes até com complicação de pneumonia, as mães não estão conseguindo consultar as crianças na área da pediatria. Como é que agora vai ficar uma fila de pessoas para pegar atestado, para pegar uma receita, uma autorização para vacinar? Isso não tem a menor... Isso é só para atrasar, causar polêmica. Agora, eu não sei o que é que esses estrategistas do governo acham. É a mesma coisa, nós vamos falar daqui a pouco. É as férias do Bolsonaro, o povo morrendo afogado e o Bolsonaro pescando. Tá certo? Quer dizer, o presidente da República pescando. Acontece uma coisa dessa em qualquer país, como já aconteceu no Brasil, está o presidente sobrevoando, está dando um apoio ao governador, não interessa se é de oposição, se é de situação, qual é, se é amigo, se é inimigo, se é nada, está ajudando a população. Então, vamos falar isso aqui depois na segunda parte. Então, para encerrar a parte aqui da vacina, eu acho que só essa pressão realmente das entidades. Hoje mesmo saiu uma nota da Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira congrega todas as entidades especializadas, todas as entidades dos especialistas. Essas entidades já tinham dado as suas notas individuais de apoio à vacinação de crianças, pois hoje a Associação Médica Brasileira juntou todas essas entidades, todas as entidades assinaram a nota da Associação Médica Brasileira. Só o Conselho Federal de Medicina, que infelizmente não tem nenhuma credibilidade hoje em dia, tá certo? Está envolvido até na CPI, envolvido numa série de irregularidades também, não tem um posicionamento, mas a Associação Médica Brasileira tem esse posicionamento também favorável à vacinação das crianças. O governo deveria estar correndo. E tem uma notícia aqui, essa eu concordo com o governador de São Paulo, que o governador de São Paulo disse que vai vacinar as crianças em janeiro e defende o uso da Coronavac. Eu também defendo o uso da Coronavac. Para crianças de 5, essa vacina já está aqui no Brasil. Tá certo? Do jeito que nós vacinamos os profissionais de saúde no início, do jeito que nós vacinamos... Mas ela não foi
Se Mas não me está na engano, Anvisa. Mas está na Anvisa. No Chile, ela não foi liberada para crianças. Não, mas aqui está liberado em vários países também. Eu posso dar a relação dos países em que a Coronavac é usada. A Coronavac pode não ter sido aprovada lá por algum motivo. Mas a Coronavac é a vacina mais fácil de ser aprovada, que é a vacina da gripe. É a vacina Outra igual coisa, da gripe. falando sobre a vacina da gripe, né? Isso é até para informação do público, né? A vacina da gripe, ela já é aprovada para todas as idades. Então, não tem essa restrição da vacina da gripe para as crianças. Pelo contrário, né? Ela é ministrada preferencialmente para crianças e crianças, aliás, de 6 meses a 5 anos e para adultos acima de 60. Agora não, aqui nós estamos com um surto aí violento que está sendo liberado para a população em geral, indistintivamente. Mas, então, crianças podem, aliás, devem se vacinar contra a gripe. Contra a gripe. Bom, exatamente isso aí. Bom, vamos ver aqui o que é que eu tenho mais. Vamos avançar um pouquinho, né? Só aquela informação que eu fiquei devendo aqui, aonde já se vacina crianças de 3 a 11 anos com a Coronavac no mundo. Na China, em Hong Kong, no Equador, na Indonésia, no Camboja, o que mais aqui? Tem outros aqui, eu vou procurar aqui encontrar outros países que já vacinam com a Coronavac. Eu acho que no momento desse pode aprovar, porque a vacina já está aqui, facilmente seria encontrada. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pauta dessa área da saúde. Estamos terminando a primeira meia hora. Bom, o surto de influenza é isso, né? Os cuidados que nós temos que ter, né, Zé Maria? Agora nessa rodada, nesse final de ano, é o uso de máscara. Eu digo, o principal, já que as pessoas não estão dispostas a acabar com as suas festinhas de Réveillon, que acabar com a confraternização, que pelo menos fique usando máscara, que faça no local aberto a confraternização, que faça na varanda, que faça no quintal, que faça com as janelas, com as portas abertas, tá certo? Que não precisa também ter uma aglomeração demais, tá certo? Porque é a única coisa que pode fazer com que diminui tanto a transmissão da influenza, do H3N2, como da Covid-19. É exatamente ter esses cuidados, voltar a utilizar seu vidrinho com álcool e gel para lavar as mãos e utilizar as máscaras. Essas duas medidas podem tanto diminuir a transmissão da gripe, como também a transmissão da Covid-19. Alguma coisa mais, Maria, da saúde? Não, né? Não, sobre essa questão é exatamente o que você está falando, né? Temos que continuar alerta, até porque essas medidas de precaução, uso de máscara, isolamento, distanciamento, elas se aplicam tanto à Covid quanto ao vírus da influenza, né? Que tem, assim, o contágio também é respiratório. E você vê que o problema é sério, porque é o seguinte, olha, quantas pessoas vão deixar de trabalhar também pelo surto da influenza? Nós tivemos esse cancelamento de voos no mundo todo, né? Centenas e centenas de voos foram cancelados, e um dos motivos do cancelamento dos voos foi a falta de tripulação, né? Falta de pilotos e falta de tripulação, porque estavam contaminados, alguns com Covid, mas a grande maioria era com influenza mesmo, com H3N2, tá certo? A grande motivo de suspensão de voos. Bom, mas esse é o programa Encontro Marcado Saúde em Dia. Na primeira meia hora tratamos mais da saúde, na segunda meia hora vamos falar da calamidade, enchentes na Bahia, das férias prolongadas do Bolsonaro, vamos tratar da economia para 2021 e vamos 2022. Falar também 2022, porque aqui você foi um erro e eu li 21, mas porque passou rápido demais esse ano. Bom, esse é o programa Encontro Marcado Saúde em Dia, que é transmitido todas as terças-feiras, de 18h30 a 19h30, pela rede Bom Demais. Televisão, rádio, internet, está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube, está no TikTok, está no WhatsApp, está em tudo que você procure depois, bote aí na internet o nosso programa que você encontra. Está também na minha página, no meu Facebook, no meu Instagram, do Zé Maria, e está também daqui a pouco no YouTube também.
Bom, Zé Maria, vamos falar da calamidade, né, das enchentes na Bahia, né? Já estava com algum tempo que não tinha uma calamidade tão grande ali no sul da Bahia, principalmente devido ao aumento das chuvas, né, e da elevação dos rios e barragens que romperam. Como é que você está vendo a situação na Bahia? Olha, essa calamidade ela está sendo aí recorrente, já está perdurando acho que 2 semanas e realmente é trágico, né? Porque já foram 21 óbitos registrados, né? Tem pessoas desaparecidas, são mais de 70 mil pessoas desabrigadas. Né? São diversas cidades que ficaram isoladas, porque pontes e estradas foram destruídas e estão sem condição de tráfego. Então, são localidades que as pessoas não estão podendo sair, serem resgatadas, não está dificultando o acesso de medicamentos, de alimentos. Então, realmente é uma situação muito difícil, né? E que vai requerer, vamos torcer para a natureza, né, para as chuvas cessarem e de uma ação muito firme, muito rápida da Defesa Civil, do Poder Público, também com apoio da iniciativa privada, né, para primeiro resgatar as pessoas que estão desabrigadas, acomodar essas pessoas em abrigos, em locais em que elas possam ficar, fornecimento de alimento, de água potável, de atendimento médico, são milhares de pessoas, e recuperação, né, das casas, são milhares de casas destruídas, habitações, estradas, vias públicas, né? Acho que o Exército já devia ter sido convocado, né, forças militares, para prestar socorro às vítimas, para ajudar no acesso, no deslocamento de medicamentos, no resgate de pessoas, animais também, que nesse momento a gente esquece. Você tem aí milhares de animais aí que estão aí em situação realmente correndo risco. Realmente trágico, né? Pontes que foram rompidas, situação que requer realmente um esforço muito grande, uma mobilização muito grande, que não se está vendo isso ocorrer, né? Você vê o governador da Bahia aí desesperado, conclamando aí por apoio do governo federal. Outros estão, o estado do Ceará fez, o governador Camilo mandou doações, né? Mas situação complicada, né? Muito complicada. Vamos já falar um pouquinho dos números aqui da Bahia. A professora Olívia está dizendo que o povo não vai fazer nada disso com relação àqueles cuidados no Réveillon. Mas tem que solicitar, né, professora? Tem que solicitar. Bom, a situação na Bahia. 1 em cada 4 cidades da Bahia está em situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que castigam o estado nos últimos dias. São 20 óbitos, como a doutora Maria falou, 358 feridos e mais de 470 pessoas atingidas, segundo o último levantamento que foi feito pela Defesa Civil. São 116 cidades afetadas, 100 delas decretaram situação de emergência. Então, a situação realmente merece um apoio imediato. Eu acho também que a Força de Segurança Nacional, a Força Nacional de Segurança, o Exército devia estar engajado nisso. O estado do Ceará, como vários estados do Brasil, também encaminharam bombeiros, aeronaves, encaminharam veículos. E, inclusive, eu faço um apelo, tem um posto de coleta, nós também, da Associação dos Médicos pela Democracia, nós estamos apoiando lá no Castelão, aqui em Fortaleza, no Castelão, tem um posto da Cruz Vermelha, com apoio do governo do estado, está recebendo alimentos não perecíveis e roupas. Então, aqueles que quiserem doar roupas e mantimentos, colchões, podem encaminhar para o estádio Castelão, logo ali no balão, logo naquela entrada principal, e está sendo feita essa coleta e o governo do estado se responsabiliza em encaminhar essas doações que foram
as doações que surgirem nos próximos dias. A crise toda, quer dizer, a crítica que se faz é com relação realmente à atuação do governo federal. Em primeira, a postura do presidente Bolsonaro, que em nenhum momento suspendeu. Nós tivemos um exemplo aqui do que fez o presidente da França, né? Estava em férias nos Alpes suíços, voltou para a França para tratar da Ômicron na hora que cresceu o número de casos, inclusive adotando uma série de medidas restritivas na França, né? Tem uma série de medidas que foram tomadas, inclusive voltando ao trabalho aí home office na França, na maioria das empresas. Foi decretado exatamente isso. E aqui a gente não vê nenhuma postura dessa. Tem uma liberação de recursos para reconstruir estrada. Tudo bem, reconstruir estrada, mas não dá para reconstruir estrada agora. Nós temos que atender as pessoas agora. O Ministério da Saúde, porque as vacinas foram todas levadas pela enxurrada, os medicamentos todos levados pela enxurrada. Não existe medicamento, não existe vacina. Aí nós temos esse surto da Covid, temos o surto da gripe e vamos ter, sem dúvida, um surto de leptospirose também e outras doenças que são também transmitidas em alagamento, transmitidas pela água, sem dúvida. E nós não observamos nada disso. Então, Zé Maria, vamos aproveitar e falar dessas férias prolongadas aí do Bolsonaro, que sofreu críticas, inclusive, muito duras, muito críticas severas e merecidas na internet devido a esse tipo de postura e essa insensibilidade. Em nenhum momento ele se pronunciou a respeito do que está acontecendo, Zé Maria. Olha, o Bolsonaro, ele sobrevoou lá áreas afetadas, isso no dia 12 de dezembro, né? Logo no início das enchentes, ele teve tanto no norte de Minas, que também foi afetado, como lá no sul da Bahia. Acho que ele acha que já cumpriu a missão, já bateu lá a fotografia, já filmou, e depois... Só que depois não se acha mais na obrigação, ou não tem, assim, o desejo de retornar à região. Eu acho que o presidente, como você bem disse, né, se a situação agravou-se, ele tinha que retornar, sair como você citou o exemplo aí do presidente francês, suspender as férias ou suspender qualquer outro compromisso e demonstrar, porque a presença do presidente, que em situações dessa, né, logicamente o presidente pessoalmente ele pessoalmente não vai contribuir nada, mas mostra um compromisso, né, do presidente da República, um ato de solidariedade, mostrar, olha, o governo federal, eu estou aqui buscando acudir, né, vocês. Então, seria sim, importantíssimo, né, que o presidente se empenhasse pessoalmente, né, retornasse lá à Bahia. Nesse momento não existe partido, não existe questão eleitoral, não existe adversário, aliado, né? São todas as forças públicas, todo o poder público tem que se unir, né? Reunir esforços, né, em prol de uma situação emergencial que salva vidas, né? Protege a integridade das pessoas. Então, totalmente indesculpável, né, essa postura do presidente, diz que enviou 3 ministros, foi até o ministro da Saúde, o ministro da Integração Nacional, mas os ministros não são o presidente, né? Os ministros enviou recursos, né, mas a questão dos recursos é importante, é fundamental, mas seria de bom alvitre, né, que o presidente da República se empenhasse pessoalmente, né, de uma forma mais incisiva. Em relação às férias do presidente, olha, inapropriado o presidente da República. Ele agora na véspera do Natal já foi, acho que o litoral lá de São Paulo, o Arujá, né, foi até meio que não foi nem muito bem recebido. Agora, quer dizer, tirou, acho que uns dias sabáticos, né? Quer dizer, hoje é dia 28, né? Ontem é dia 27, né? O Réveillon é só no dia 31. O que o presidente tem que fazer
numa praia, lá no resort, ou num balneário, em Santa Catarina, esperando chegar o Réveillon. O que é isso, presidente? Né? Eu sou de um pensamento que o homem público, a pessoa que ocupa um cargo de destaque, de comando, de responsabilidade, como um governador de estado, prefeito de uma grande cidade, e até o presidente da República, o ministro de Estado, ele tem que trabalhar de 12 a 14 horas por dia, segunda a domingo. A responsabilidade é muito grande, né? Recai sobre ele a confiança de toda a população, quem está no comando, né? Isso, eu tenho certeza que você nunca trabalhou tanto quanto você foi secretário da Saúde, né? Verdade. Não é hora de descansar, não. Vai descansar quando terminar o mandato. Aí ele vai descansar, tirar um ano sabático, né? Então, o presidente tirando férias, Olha, eu não consigo compreender, né? Não, principalmente o país atravessando uma situação muito crítica, né? Nós estamos ainda com pandemia da Covid, pandemia da influenza, tem essa crise na Bahia, tem crise econômica. Então, o presidente tinha que estar trabalhando, circulando o país, né? Deixa para descansar quando terminar o mandato. Realmente, Zé Maria, inaceitável. Você disse bem, eu quando fui secretário passei quase 8 anos, não tirei um mês de férias, nem um dia de férias, não dá para tirar férias. Um problema desse, com a pandemia, com a epidemia, com a calamidade, muito menos. Muito menos. Se você tivesse tomar de rosa, você tirar ali um diazinho para ir lá, mas não é a situação, não é atual, a situação não é essa. E outra coisa, ficar postando com dancinha, com a pessoa de biquíni numa praia, numa lancha, depois pescando não sei o quê, isso é uma afronta, né? É uma afronta, ele pode ter até umas férias mais recolhidas e tal, quer dizer, não tem a menor justificativa. Eu acho que cada vez perde mais. As próximas pesquisas, nós vamos mostrar isso nas próximas semanas, né? Porque nós vamos acompanhar de perto as pesquisas, e esse ano eleitoral, o nosso programa vai ficar sempre dedicado, uma boa parte do segundo bloco do programa, à campanha eleitoral, os números das pesquisas, a movimentação política dos candidatos, das chapas, dos partidos políticos. Nós vamos fazer esse acompanhamento durante todo esse ano agora de 2022. Então é inconcebível, isso é mais desgaste, parece que ele joga sempre a favor do desgaste. É o negócio das crianças, foi o voto que ele ganhou sendo contra a vacinação de criança. Qual foi o voto que ele ganhou, pelo contrário, em estar de férias, num momento desse tão difícil, não fez nenhuma movimentação favorável, contrário ao que aconteceu nesse momento de tanta dificuldade para a Bahia. Então não tem realmente, não existe justificativa para isso. Para férias, muito menos numa situação de calamidade, como é o caso dessa situação de calamidade na Bahia, dessa epidemia de gripe no Brasil, e a pandemia que não acabou. E o número de casos pode aumentar facilmente. Bom, estamos chegando aí já nos 10 minutos finais do programa, e nós temos 2 assuntos, né? Vamos deixar das perspectivas do ano que vem para o último bloco. Vamos falar um pouquinho de futebol, porque a última notícia, né, que chegou aqui, que eu estou aqui, é que o Jorge Jesus deixa Benfica e vira opção para o Atlético Mineiro. O técnico português rescindiu o contrato com o clube de Lisboa nessa terça-feira e pode voltar ao futebol brasileiro, né? Ele pode voltar para o Flamengo, se bem que o Flamengo já tinha acertado com o treinador da Polônia, né? Esse treinador da Polônia, que é um outro português, né? Certo? Há uma dança aí, de ontem para hoje, dos treinadores assim, dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? Quer dizer, havia aquela expectativa, o Flamengo mandou 3 emissários para convencerem o Jorge Jesus a sair do Benfica e voltar ao Flamengo, né? Ele que teve um desempenho extraordinário em 2019 e até hoje a torcida, né, sente muita falta dele, mas parece que não houve assim uma evolução, porque ele tinha dificuldades de se desligar do Benfica,
O Flamengo contratou o Paulo Souza, né, que é um técnico também português, que estava dirigindo a seleção da Polônia, mas também queria vir, mas tinha dificuldade de fazer seu distrato lá com a seleção da Polônia. Só que hoje, pela manhã, saiu uma notícia surpreendente, que o Cuca, né, multicampeão pelo Atlético Mineiro, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né, um desempenho muito bom, anunciou que vai tirar um ano sabático, né, e se desligou do Atlético, né, e o Flamengo e o Jorge Jesus também, surpreendendo a todos, se desligou do Benfica. Parece que o próprio Benfica o afastou, né? Então, surge aí as especulações. Será que o Jorge Jesus vai para o Atlético Mineiro? Será que o Flamengo vai desfazer os acertos com o Paulo Souza para contratar o Jesus? Parece que não, parece que já assinaram até contrato, né? Então ficam essas especulações. Agora, o que nos interessa mesmo é que os nossos clubes aqui estão com seus técnicos confirmados para a temporada que vem. O Fortaleza com o Vojvoda, né, que é o argentino que fez um trabalho extraordinário no Fortaleza, né? E o Ceará com o Thiago Nunes, que conseguiu acertar aí o time aí no final do ano e manteve o time na Série A. E isso é importante, né, que o clube já dê continuidade ao trabalho com o treinador, né? Mudança, você já iniciar o ano com uma mudança de técnico, mudança de mentalidade, o técnico ter que conhecer toda a equipe, no momento até que o clube também está fazendo contratações, montando elenco, é muito ruim. Então é importante para nós, deixa esses grandes aí trocarem, brigarem, disputarem de seus técnicos e vamos dar início aí, entrar o ano com pontapé, com o pé direito aí nos campeonatos que nós vamos disputar. O futebol é cheio de surpresa, realmente surpresa, porque tudo estava uma tranquilidade total no Atlético, perdeu o treinador assim já no final do ano, não é fácil, né? Mas o Atlético está com muito recurso, vai atrás de um treinador realmente à altura e eu não tenho assim dúvida que vai ser um técnico tipo o Jesus aí, eu acredito até que ele não vá para o Flamengo. Tá certo? O Flamengo já acertou, parece que... Pois é, ele já acertou com outro técnico da Polônia, né, português. E ele deve vir para o Atlético. O Atlético tem... É o tipo do time bom para o Jesus comandar, né? Pega um time com um elenco muito bom, pega um time estruturado, um time com uma boa retaguarda para treinamento, uma retaguarda boa, não é nada... diferente do que ele tem lá na Europa. E ele se desgastou muito, eu acho que foi um desgaste maior esse retorno dele lá a Portugal, não foi nada satisfatório. Bom, vamos aguardar aí a dança das cadeiras do técnico, o jogador também não tem tanta novidade, né? Falou essa semana todinha no atacante do Gilberto do Bahia, mas eu acho difícil, Gilberto vir aqui ou para o Fortaleza ou para o Ceará, provavelmente para o exterior, não teve nenhuma grande contratação. O Ceará contratou, acho que um lateral direito, contratou um atacante, né, que era do CSA. E contratou, se não me engano, um outro jogador de meio campo, né? Mas os dois clubes estão buscando, né, contratações, mas ao estilo dos seus dirigentes, de pé no chão, não vão fazer nenhuma extravagância, né, de trazer jogadores aí com salários astronômicos, né, que isso pode comprometer as finanças do clube, pode causar assim, um tipo de animosidade com o resto do elenco. Zé Maria, vamos então para a reta final do programa. Vamos fazer aí um pacote geral. O que é que você prevê em termos de economia, em termos de crescimento, em termos de emprego e de inflação para 2022? Olha, o que ocorre? As expectativas, né, da economia brasileira, elas foram se depreciando ao longo desse segundo semestre, né? Se esperava um crescimento de entre 5,5% e 6%, né? E nós vamos ter um crescimento talvez menor de 4,5%. Não vamos conseguir nem recuperar a recessão do ano passado. A inflação também foi outro problema sério que
do Brasil esse ano, que tem uma inflação de 10,7%, teve uma ligeira queda agora em novembro, mas uma inflação que é desastrosa, porque ela corrói os salários, corrói a renda, ela corrói, desestimula o investimento, e boa parte, né, dessa sensação de dificuldade financeira da população vem da inflação dos gêneros alimentícios, né? As pessoas perderam o poder de compra. Agora, 2022, né? Também as perspectivas se corroeram para 2022, né? Estão falando um crescimento de 0,4, né? Que é praticamente zero, né? Então, inflação é que parece que vai entrar assim, vai ser mais contida em 2022, em torno de 5%, né? Agora, números positivos é do emprego, né? O desemprego tem diminuído, né? Paulatinamente, né? Não obstante, os empregos gerados são empregos de menor salário, de menor renda, mas de qualquer forma ameniza, né? Diminui aí a massa aí da população desamparada. Não vai ser um ano bom economicamente, né? Gente, o que se torce hoje é para que não seja tão ruim, né? Que seja um ano, pelo menos, que empate, né? Que já é muito ruim, considerando que o Brasil vem aí de anos muito difíceis, né? Principalmente 2020. Isso aí tudo ainda na condição da situação sanitária do Brasil. Ah, sim, claro, porque ainda temos essa outra se tivermos aí um né? repique aí da pandemia, né? Isso vai dificultar mais ainda, né? A recuperação econômica, a retomada das atividades, né? Principalmente do turismo e dos serviços. Zé Maria, chegamos ao final do programa, mensagenzinha final aí para os nossos ouvintes. Olha, a mensagem final ainda é de que lamentar o ano difícil que nós tivemos, né? Principalmente em função das mortes, né? Da pandemia, né? O Brasil acumula nos 2 últimos anos quase 620 mil mortes, né? Esse ano foi desastroso, né? Principalmente o primeiro semestre, pessoas perderam entes queridos, familiares, né? Uma verdadeira tragédia, mas vamos superar aí as dores, superar aí o luto, né? E trabalhar para que possamos manter sob controle a pandemia, né? Isso não depende só de nós, depende aí toda a dinâmica aí do vírus, mas pelo menos manter um ritmo elevado de vacinação e manter uma estrutura hospitalar de saúde que atenda, né, prontamente aqueles que vierem a ficar acometidos. E a economia trabalhar para a recuperação o mais rápido possível. É difícil, como eu citei aqui, né, porque a vida tem que continuar, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ganhar os seus sustentos, né? E assim a vida caminha. Espero um 2022 sempre otimista, né? Melhor do que o 2021. Pois é, o 2021 está chegando ao fim, deixando lembrança de momentos de dificuldade, mas de muitas lutas e algumas vitórias. O ano novo se aproxima, trazendo sempre aquela esperança de dias melhores e a oportunidade, então, de todos aprenderem as lições do que aconteceu esse ano, traçar novas metas, lutar por novas conquistas. E esse é o caminho que nós desejamos aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, dizer que vamos continuar com vocês no próximo ano, tentando cada vez aprimorar mais a nossa comunicação. Então, nós aqui da Rede Bom Demais, do programa Saúde em Dia, Encontro Marcado, desejamos um final de ano cheio de felicidades e que 2022 chegue com novas oportunidades de crescimento e sucesso para todos. Feliz ano novo, Zé Maria, feliz ano novo para todos. É isso aí, boas entradas a todos, com cuidado, com segurança e até o ano que vem. Até o ano que vem. O ano que vem voltando na terça-feira para mais um programa, primeiro programa de 2022. Tchau, tchau. Felicidade. Tchau, até mais. Tchau, tchau.